paz do Senhor, povo de Deus. Glória a Deus, que bênção, queridos, poder estarmos aqui na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta, com mais uma palavra, com uma grandiosidade, queridos, que é a permissão de Jesus Cristo, nós estamos aqui, e eu devo a honra e a glória ao Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, Somos guiados pelo Senhor, e, quando o Senhor, Ele incomoda para a gente poder falar algo dele, do reino dele, nós temos que nos disponibilizar, queridos, para poder falar aquilo que Jesus colocou no nosso coração. Sejam muito bem-vindos, vocês que vão entrar depois para estar assistindo esse vídeo. Tenho certeza que todos que entrarem aqui para poder ver ouvir essa palavra, eu sei que vai ser enviado pelo Espírito Santo. Então, seja você tocado pelo Espírito Santo através dessa palavra, em nome de Jesus Cristo. E você que entrar aí, que sentir do Senhor no coração de dar um joia para nós, porque o YouTube vai enviar para mais pessoas também ser abençoado, assim como você vai estar sendo abençoado com essa palavra. E também se inscreva no nosso canal, um canal pequeno, tem pouco tempo, que eu comecei com esse canal. E teve algumas paradas, mas o Senhor Jesus Cristo mandou lançar a rede. Então estou eu aqui para lançar a rede no nome de Jesus Cristo. E eu sei que milhares de vidas serão abençoadas através dessa palavra e deste canal, queridos? Que por mais que seja pequeno no momento, mas o Senhor, Ele tem a multiplicação para poder fazer. Amém? Eu quero deixar uma palavra para nós, que está em Juízes capítulo 14, que fala a respeito do nosso amado Sansão, que é o nosso irmão Sansão. E, queridos, eu não vou ler a palavra, porque eu já meditei bastante na palavra, e para não tomar muito tempo, mas conforme eu vou expressando aqui a palavra, pode pegar a sua Bíblia aí, pode ir acompanhando, vai lendo, vai acompanhando comigo na leitura, e Deus, eu tenho certeza que Ele vai falar grandemente ao teu coração. Amém? Queridos, o capítulo 14 já inicia falando sobre o casamento de Sansão. Mas, para quem não sabe, quem foi Sansão? Quem é Sansão aqui? Sansão, ele foi uma criança gerada no ventre de uma mulher que não podia gerar. Ela era estéril, nunca tinha tido filhos. E esse tempo aqui que Sansão vai ser gerado pela permissão do próprio Deus, foi no tempo dos juízes, no tempo em que os juízes julgavam o povo de Israel, porque não havia rei ainda, O primeiro rei foi Saul, mas depois de muito tempo, depois ali de Samuel. Então, esse período aqui foi esse período onde os juízes julgavam o povo de Israel. E o povo de Israel, eles vinham, cometendo vários erros, se desviando da lei de Cristo, se desviando dos mandamentos do Senhor. E o povo de Israel foi entregue na mão dos filisteus por 40 anos. O Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos devido à sua desobediência. E nesse período, vai surgir, alguém, um homem, Manoá, da tribo de Dan, assim diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, e a sua esposa, como eu já disse aqui, ela era estéril, nunca tinha tido filhos, E os juízes haviam julgando Israel dentro de muitos anos, e o Senhor achou por bem dar sanção para aquela mulher que era estéril, e além de dar esse filho para ela, ele era um escolhido de Deus, porque estava ela no campo ali, e o anjo do Senhor apareceu para ela e disse: você sempre foi estéril, você nunca teve nunca teve filhos, mas você terá um filho, e esse menino será um nazireu de Deus, Nazireu significa separado, escolhido, separado para Deus, para um trabalho específico, para algo específico, separado para Deus,
separado, né? Ele foi escolhido, ele foi separado. E ele foi separado para ser juiz, para julgar o povo de Israel, porque o Senhor queria usar Sansão para julgar o povo de Israel e livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus, né? Porque o povo de Israel era escravo do povo, né? Filisteu. E assim, Sansão, e eles perguntam, né, como será? E ela corre pro seu esposo, vai dizer pro esposo que o anjo, que um homem, né, terribilíssimo, apareceu a ela e disse para ela que assim seria, que ela teria um filho, etc. E o que acontece? Ele disse assim, então vamos orar ao Senhor para que esse homem nos apareça novamente, para que ele nos explique como nós vamos criar esse menino, o que esse menino vai fazer, né? Qual é a função desse menino e como nós podemos criar esse menino. E aí, em um tempo, o anjo do Senhor aparece a essa mulher novamente. E ela corre pro seu marido e diz assim: olha, aquele homem que apareceu a mim, ele me apareceu novamente. E ele me disse que o menino será um nazireu de Deus e como eu gerar esse menino, eu não posso tomar bebida forte, não posso comer coisas imundas, e nem vinho pode entrar na minha boca. E esse menino será um nazireu separado, não passará na cabeça dele navalha, e também não entrará coisa imunda em sua boca, porque ele é separado. E ela falou todas essas coisas pro seu marido, e ele correu ao encontro do anjo, porque o anjo ainda estava lá. E só que até então eles não se deu conta de que era realmente o anjo do Senhor, mas eles pensou que era um profeta, um homem de Deus, alguém que poderia estar ali profetizando algo na vida da esposa. E eles correram para esse homem e disseram assim: você é o homem que apareceu a essa mulher? Ele disse: sim, sim. E como nós podemos fazer para poder criar esse menino? Ele disse assim: tudo que eu falei para esta mulher, assim vocês farão, que é não passar navalha, não comer coisas imundas e etc. E assim foi. Sansão nasce e cresce, e quando Sansão cresce, ele começa a tomar as suas próprias decisões, porque já era adulto, né? E ele começou. Você sabe que quando um jovem ele chega nessa fase, começa a querer conhecer outras coisas, outros lugares. E assim aconteceu com Sansão. Sansão, ele começou a ir para alguns lugares, e a palavra do Senhor fala que ele desceu a Tímna, que era um lugar dos filisteus, né? Um dos lugares onde os filisteus habitavam. E nesse lugar ele vai conhecer uma mulher, uma filisteia. E, queridos, ele vai gostar dessa mulher, ele vai voltar para os seus pais, vai dizer para os seus pais que eles fossem lá tomar aquela mulher por esposa para ele. E os pais, assim, vão ficar assim, sem, meu Deus, mas Sansão, não há filhas entre os seus irmãos, dentro do nosso povo, que você pode tomar por esposa. Mas Sansão não quis, ele disse assim: não, eu quero é aquela mulher mesmo, eu quero ela. E os pais, se vendo quase que obrigados, desce a esse lugar, junto com Sansão, para poder conversar com a moça. Num caminho, um filho de leão, né, sai ao encontro de Sansão, rosnando com muita ira, né, querendo tragar Sansão. Mas a palavra do Senhor fala que o Espírito de Deus se apossou de Sansão, e Sansão rasgou aquele leão como uma coisa qualquer, né, quase como fosse uma coisa qualquer. De tanta força que Sansão tinha do próprio Espírito Santo. Não era uma força comum que vinha de Sansão. Era uma força que vinha do alto, do próprio Espírito Santo, querido. Para você ver o tamanho do poder que havia sobre Sansão, que não era dele, não foi conquistado por ele. Foi um dom de Deus, uma bênção de Deus que veio sobre Sansão, que foi o Espírito Santo. Queridos, e ele vai pegar esse leão, vai matar e vai descer junto com seus pais. Chegando lá, eles conversam com a moça, e a Bíblia diz que Sansão se afeiçoou muito. Essa mulher muito agradou a Sansão. Então eles voltam para sua casa, e em um determinado tempo eles retornam, porque Sansão já retorna para tomar ela como esposa.
E aí Sansão no caminho, ele vai sair um pouco do caminho e vai entrar e ele lembrou daquele filhote de leão que ele havia matado. Talvez ele achou um pouco incrível, né? E entrou para poder ver como é que estava, né? Chegando lá, ele viu que só estava mesmo aquela, vamos dizer assim, aquela carcaça mesmo do leão, né? E quando ele olha, ele vai ver um enxame de abelhas dentro daquela carcaça do leão. E quando ele olha, ele vai direto e pega aquele enxame ali. E ele pega o mel para poder comer. Sansão, ele pegou o mel, comeu e deu para os seus pais. Mas um detalhe, os pais dele não sabiam que aquele mel provinha daquela carcaça de um leão que ele tinha matado de uma outra vez que ele tinha vindo. E eles também comem, porque eles não sabem de onde veio. Aí já começa, né? Já é o segundo erro de Sansão. Primeiro, ele quer tomar uma filisteia, né? Ele quer entrar no casamento misto. Ele quer se misturar. Sansão ele era separado de Deus, separado para Deus. Mas agora ele quer se misturar com mulheres de outros lugares, de outro povo, porque eles faziam parte eles eram filisteus, né? Ela era filisteia, fazia parte dos filisteus. Então, Sansão era para ter casado com alguém do meio dele, do povo hebreu, e agora ele já quer casar com uma filisteia. O primeiro erro que Sansão começa por aqui. O segundo, ele já começa errando. Por quê? Também porque no início o Senhor disse para os pais de Sansão que não entre coisa imunda na sua boca. Sansão não podia tocar e nem comer coisas imundas. E aquele leão já era imundo, pois já era morto há alguns dias, né? E ele vai comer do mel tirado de algo imundo. Então aqui já é o segundo erro de Sansão. E os pais já haviam ensinado Sansão a respeito disso, porque o anjo do Senhor ensinou assim, que assim eles fizessem e ensinassem a Sansão. Então Sansão sabia que não podia tocar em coisas imundas, e mesmo assim ele vai e toca. E não só toca, como come, e também dá para os seus pais, né? E os seus pais não sabem que está vindo de coisa imunda, porque se eles soubessem, nem eles comiam, e também de alguma forma teria repreendido Sansão. E não para por aqui, queridos. Quando eles descem para Sansão tomar ela como esposa, a Filisteia como esposa, chegando lá, nesse dia, ele vai propor um enigma para os filisteus, para aquele povo ali. E quando ele vai propor no dia que vai tomar a mulher por esposa. E olhando as escrituras, a Bíblia, o texto, eu vejo que esse casamento já começou conturbado. Porque no dia das suas bodas, porque era 7 dias em que eles, né, comemoravam ali, e tinha ali as suas bodas, eram 7 dias que eles tinham. E Sansão propõe esse enigma e fala para eles: olha, eu vou dar 7 dias para vocês e eu vou lhes propor um enigma. E dentro desses 7 dias vocês terão que me responder. O significado desse enigma, né, é quando Sansão vai propor, né, que do valente, né, saiu doçura, né, que o valente era quem? O leão. E a doçura era o mel. Aí ele vai propor esse enigma. É desse jeito aí, né? Esse enigma. E eles têm 7 dias para responder. Esses homens nunca conseguiriam responder, porque eles não sabiam que Sansão tinha matado um leão e depois tinha achado mel dentro dele. Então, assim, eles nunca conseguiriam responder. Só que eles vão chegar na mulher de Sansão. Olha para você ver, dentro das bodas. Vai chegar para ela e vai dizer assim: você vai descobrir, você vai persuadir seu marido, vai dizer pra gente o que significa isso, né? E porque senão vamos matar você e também o seu pai. E ela vai ficar com medo, ela vai ser ameaçada. Nas suas bodas, ela vai ser ameaçada. Então, já começa um casamento perturbado, né?
Então ela não teve tempo para curtir seu casamento, ela não teve tempo para ficar em paz, e muito menos Sansão, porque durante esse tempo ela perturbou Sansão todos esses dias, para que Sansão pudesse revelar para ela revelar para os homens lá, para ela não ser morta. Então já está um casamento totalmente conturbado aqui. Então assim, não teve felicidade dentro desse casamento, principalmente no início, nas suas bodas. Então ela vai dizer para ele: ah, você me ama, você não me ama porque não contou para mim. E ele disse assim: não contei nem para os meus pais, eu vou contar para você. Mas ela insiste tanto, né? Ela tá tão aflita que ela aflige tanto Sansão, que Sansão vai dizer para ela o que significava. Ela vai e conta para os homens o significado. Chegou no 7º dia, Sansão diz assim: e aí? E ele disse assim no início, que se eles acertassem o enigma, ele daria 30 lençóis e 30 peças de roupas. Né? E se eles perdessem, eles que teriam que dar para a Sansão 30 lençóis e 30 peças de roupas. E eles disseram assim, né? O que é mais forte, o que é mais valente que um leão? E o que é mais doce do que um mel? Respondeu o enigma de Sansão. Por quê? Porque ele já sabia. E Sansão falou assim: se vocês não lavrasses com a minha bezerra, vocês nunca descobririam esse enigma. Ou seja, se vocês não tivessem persuadido a minha mulher para que falasse para vocês o significado, vocês nunca teriam descobrido. Então ali Sansão ele vai de encontro a um grupo de pessoas que trabalhava com esse produto, lençóis e roupas assim, e vão de alguma forma, para você ver outro erro de Sansão, ele vai destruir aquele povo, vai tomar os lençóis, as peças de roupa e vai dar para os filisteus, porque ele havia prometido, então tá ali ele cumprindo. E só que ele enfurece muito e vai embora para casa do seu pai, para casa do pai. E ali ele passa muitos dias. Só que nesse período, quando ele decide voltar, ele diz assim: vou levar um cabrito e vou entrar na câmara da minha esposa. Quando ele chega lá, é como se quisesse dizer assim, ele sentiu saudades da esposa e decidiu retornar. Só que quando ele chega, ele vai descobrir que o sogro dele deu a esposa dele para o companheiro dele, aquele que andou com ele, que esteve ali na casa da mulher no início, quando ele queria tomar ela por esposa. Então ele vai descobrir isso, que a mulher dele já está com outro homem. Olha que perturbação, queridos. Olha que perturbação esse casamento. E vai saber que a mulher já está com outro homem. E o pai, o sogro disse assim: olha, você de alguma forma quer perturbar ela. Por acaso não é a irmã dela mais nova do que ela? Você pode tomar a outra filha dele, né? Ele estava dizendo: você pode tomar a outra filha minha por esposa também. Só que ele não quis, ele não fez isso. E aí que mesmo ele se enfureceu de uma forma terrível. E ele vai pegar ali, né, raposas e vai fazer ali vamos dizer assim, uma gambiarra ali, e vai colocar fogo. E essas raposas vão sair dentro da seara dos filisteus e vai pegar fogo em tudo, irmãos, absolutamente tudo. Os filisteus chegam e perguntam: quem fez isso? E eles vão dizer: Sansão, o genro de fulano de tal. Os filisteus vão ficar tão enfurecidos com o que Sansão fez, que eles descem e colocam fogo na filha e no pai. E eles morrem ali. Gente do céu. Olha para você ver o que aconteceu. Então, a esposa e o sogro vão morrer ali, queimado pelas próprias mãos dos filisteus, querida. Por tantas decisões descabíveis e erradas que Sansão vinha cometendo ao longo daqueles dias ali. E isso foi muito rápido, irmão. Foi coisa assim que foi acontecendo. E o que acontece? Depois disso, Sansão não parou por aí. Ele vai descer para Gaza
E lá em Gaza ele vai conhecer uma mulher prostituta, ele vai deitar-se com ela, ele vai coabitar com ela. Gente, o Senhor instruiu Sansão e disse: não se contamine, não se contamine, não se misture. Está Sansão em Gaza, se deitando com uma prostituta. Como se não bastasse o que aconteceu com a mulher que ele tomou por esposa. Agora ele se deita com uma prostituta. E ele desce, ele sai deste lugar, ele não firma compromisso, porque era uma prostituta, ele não firma compromisso, não fala de casamento, ele não toca mais na palavra casamento. Então o que acontece? Ele vai descer lá, né, para outro território, lá onde, os lados dos filisteus, querido. E gente, esse homem não parou. E ali nesse momento ele vai conhecer Dalila, né, a famosa Dalila. E ali, queridos, ele vai se afeiçoar a ela, vai se deitar com ela, vai estar ali com ela. Então os filisteus ficam sabendo disso e vai dizer para Dalila: eu vou te dar 1.100 moedas se você descobrir o segredo de Sansão. Porque de onde provém essa força toda de Sansão? E aí, queridos, ela vai fazer isso porque ela não tinha compromisso nenhum com Sansão. Ela não tinha sentimento por ele. Ela estava mesmo ali se deitando com Sansão, e depois, quando ela recebeu a proposta, ela vai receber de bom grado, porque o que ela quer é só se divertir, se distrair, quer também dinheiro, né, queridos? Então ela vai entrar nesse acordo aí com esses filisteus. Ele vai passar alguns dias ali tentando descobrir de Sansão. E Sansão sempre dizendo para ela: olha, minha força provém disso aqui. Se vocês me amarrar com fios, né, novos e frescos, se fizer isso comigo, se descobrirá a minha força. E assim, ela diz para Sansão por 3 vezes. Sansão, lá vem os filisteus. E Sansão vem com aquela força e quebra como se nada tivesse o amarrado. E pela segunda vez vai amarrar com cordas novas também. E ali não dá nada, porque Sansão destrói tudo. Porque o Espírito Santo ainda estava com Sansão. E, queridos, aí ela vai dizer, né? E ele foi por 3 vezes, depois ela vai dizer: você não me ama. Ou ela usou a mesma tática da primeira esposa. A primeira esposa disse assim: você não me ama. Você disse que me ama, mas não confessou para mim. Não confessou para mim qual o significado desse enigma. Então Dalila vai usar a mesma tática. Então o inimigo que estava desde o início tentando destruir o ministério de Sansão, o chamado de Sansão, agiu na Filisteia, agiu ali também na prostituta para contaminar, e agora agindo ali com Dalila. E Dalila vai dizer assim: você fala que me ama, você não me ama, porque você já mentiu para mim, ela disse assim: você zombou de mim, porque por 3 vezes você mentiu. Então, e a palavra do Senhor fala assim que ela vai tentar tanto com Sansão, para que Sansão pudesse dizer para ela de onde provinha a sua força, que a Bíblia diz que Sansão, ele vai se afligir a ponto de morrer. Olha como Satanás, ele faz com o ser humano quando quer destruir o seu ministério, quando quer destruir a sua vida, querido. Olha para você ver como o diabo ele faz. E Sansão, já afligido ali há alguns dias, ele vai dizer para essa mulher, ele vai revelar o seu segredo, dizer assim: olha, nunca se passou navalha na minha cabeça, desde criança, desde que eu nasci, nunca se passou navalha. E se cortar os meus cabelos também vai-se de mim a minha força. Então ela vai dizer para os filisteus: agora enfim, eu descobri qual o segredo de Sansão. Se cortar os seus cabelos foi-se a sua força. E assim, ela vai fazer com que Sansão durma no seu colo. E enquanto isso, para ver os filisteus e raspar a sua cabeça. Tem muita gente que está deitando no colo de Satanás, deitando no colo do próprio inimigo, e está achando muito bom porque quer curtir, quer viver a sua vida, não é assim? Enquanto isso, Satanás está armando esquemas para destruir essa pessoa, não só espiritualmente, mas fisicamente também.
E essas pessoas estão ali porque quer, né, como Sansão, só quer viver a sua vida, quer curtir a sua vida e seguir as suas próprias decisões. Enquanto isso, o inimigo está ali maquinando o momento certo, a hora certa de destruir essa pessoa. Então, eles cortam o cabelo de Sansão e diz assim: Sansão, lá vem os filisteus. E aí quando Sansão ele vem e ele pensa assim: eu vou me sobressair como de todas as outras vezes. Só que a Bíblia diz que nesse momento Sansão ele vai fazer isso e ele nem percebe que o Espírito Santo já havia saído da vida dele. Então Sansão perdeu tudo e agora perdeu o mais precioso, que era o Espírito Santo, aquele que dava presença para ele, que dava força, que dava o que ele precisava. E agora o Espírito Santo ele perdeu, queridos. Gente, imagine alguém perder o Espírito Santo de Deus. Alguém perdeu o Espírito Santo, gente. Como viver sem o Espírito Santo? Principalmente alguém que já teve o Espírito Santo e perdeu o Espírito Santo por decisões erradas, por coisas erradas. E agora, queridos, eles vão pegar Sansão, vão furar os seus 2 olhos, vão tirar os seus 2 olhos e vai colocar Sansão sobre a roda de uma moinha para que Sansão pudesse ser escravizado, trabalhar cego para os filisteus. E agora eles vão fazer uma festa, os filisteus vão fazer uma festa para os seus deuses, né? Para o seu deus Dagon. Eles vão dizer: vamos fazer uma festa e vamos agradecer ao nosso Deus, o Dagon, porque ele nos deu vitória sobre Sansão. Ele nos deu vitória, fez com que nós apanhasse Sansão e destruísse o nosso inimigo. Olha para vocês verem, Sansão era o inimigo deles. Essa vitória, para estar sendo comemorada, tinha que ser de Sansão com o povo de Israel. Porque Deus chamou Sansão para julgar o povo de Israel e para defender o povo de Israel dos filisteus. Mas quem está armando uma festa para poder comemorar e dizer, engrandecer o seu Deus, o Dagon, e dizer: foi ele que nos deu o nosso inimigo, foi ele que nos fez pegar Sansão, foi ele que nos deu essa vitória. É para você ver, gente, como o quadro tá investido. Olha para você ver como o quadro está investido aqui. E Sansão, naquele momento, Sansão, ele vai, né? Ele está ali. E ele vai ser levado ali para ser o espetáculo da festa, né? Então, queridos, eu quero falar aqui somente alguns erros aqui de Sansão que ele cometeu, né, queridos? Que ele cometeu durante toda essa sua jornada. E vai ser bem rapidinho aqui para nós, não tomar muito o nosso tempo, o vídeo já tá bem extenso, né? Mas eu preciso dizer algumas coisas aqui, né? O Senhor abençoou a Sansão, né, queridos? E revestiu de poder. O Senhor revestiu Sansão de poder, do Espírito Santo, né? Mas ele cometeu erros fatais, né? Que levou à destruição espiritual e também à sua morte física, né, queridos? Sansão não se firmou na palavra de Deus, né? E ele demonstrou toda uma falta de interesse, né? Ele demonstrou toda uma falta de interesse pelas coisas de Deus, pelos ensinos de Deus, né? Pelos mandamentos do Senhor. Ele desprezou totalmente, queridos, os mandamentos do Senhor. Sansão desprezou totalmente os planos que Deus tinha para ele. Sansão desprezou. Totalmente Sansão desprezou, querido. Ele não agiu como Moisés. Moisés decidiu sofrer junto com o povo de Deus no meio do deserto. Ele deixou tudo para seguir Jesus, para servir a Deus, para defender o povo no meio do deserto. E Sansão fez totalmente o contrário. Sansão praticamente abandonou o povo de Israel, abandonou os planos de Deus para ele, abandonou a chamada de Deus para a vida dele, para poder curtir, para viver sua vida, para viver os seus planos, suas vontades, né? A luta de Sansão contra os filisteus era motivada primeiramente por vingança, né? Era por vingança às pessoas e não para cumprir os planos de Deus, né, queridos? Sansão, a luta dele contra os filisteus é porque ele queria viver a vida que ele queria e não porque ele queria defender o povo de Israel, como ele foi chamado para fazer.
Ele tinha que defender o povo de Israel porque ele era o juiz e ele seria o defensor do povo de Israel, mas ele não defendia o povo de Israel, ele defendeu seus próprios interesses. Quantas pessoas estão, né, lutando, gladiando e guerreando para poder viver os seus próprios interesses, né? E às vezes as pessoas dizem assim, eu tô fazendo justiça, mas fazendo justiça própria. Não para a glória de Deus, não para glorificar o nome do Senhor, mas para viver o que quer, né? Para estar como quer, para estar como quer. Deus chamou Sansão para uma missão e ele executou sua própria missão. Tem muita gente por aí, queridos, que Deus chamou elas para uma missão, mas elas estão querendo executar suas próprias missões da forma que quer, do jeito que quer e por seu benefício próprio, né? Deus chamou para libertar o povo, chamou Sansão para libertar o povo da mão dos filisteus, mas está Sansão, né, com egoísmo, né, querendo viver do jeito que ele queria, com seu egoísmo, né, querido, com seu egoísmo, né? Durante os 20 anos, né, que Sansão foi juiz sobre Israel, nunca conseguiu libertar seu povo da opressão dos filisteus, né? Sua história suas conquistas são somente para os seus, né? Sua história, suas conquistas foi só para o seu benefício próprio, né? E seus prazeres, né? E isso sobre seus prazeres. E Sansão nunca conseguiu libertar o povo de Israel daquela nação iníqua, podre, né? Que era a nação dos filisteus. Nunca, durante os 20 anos, nunca conseguiu. Sansão não conseguiu. Porque os 20 anos só foi mesmo por benefício próprio. Luta, guerra pelo seu benefício próprio, né? Sansão cedeu ao pecado, né? No caso aqui de Dalila. Por quê? Porque Sansão, ele cedeu ao pecado na questão de Dalila, porque ele já vinha cometendo muitos pecados de desobediência. Então, a questão dele ceder sobre Dalila foi porque já havia uma junção, um conjunto de coisas que Sansão vinha fazendo, fracassos, desobediência, estava fora dos padrões de Deus. Então, assim, ele ceder Dalila não foi porque Dalila era mais forte, é porque ele já vinha cometendo muitas coisas no longo do tempo. E realmente é assim que acontece nas nossas vidas, né, querido? O inimigo, ele não dá o checkmate de uma vez só, ele vem fazendo com que a pessoa comete uma coisa hoje, comete uma coisa amanhã, comete uma desobediência hoje, uma desobediência amanhã, sai dos planos de Deus hoje, sai dos planos de Deus amanhã, faz sua vontade hoje, faz sua vontade amanhã. Então, com isso, vai juntando até que chega um ponto em que a pessoa é totalmente destruída pelas suas próprias atitudes, não porque Deus quer, não porque Deus permitiu, não porque Deus é ruim, mas porque a pessoa quis fazer de todas as formas conforme a sua vontade, né? Sansão, ele exemplifica muitos crentes, muitas pessoas de hoje, né? Que acham que Deus estará sempre com eles, né? Mesmo que eles cometam todo tipo de atrocidades e práticas pecaminosas, né? Eles estão falhando, pecando o tempo todo. Deus está sempre tentando corrigir, falando, entra no caminho, sai disso, muda a sua vida. Deus dá sonhos, Deus dá visões, Deus alerta, mas as pessoas sempre estão tentando ali e sempre achando que Deus vai sempre intervir na vida deles, como Sansão. Sansão fez muitas coisas, o Espírito Santo sempre estava ali, né, para poder lutar por ele, mas no momento em que ele traiu, que ele contou o seu segredo, o Espírito Santo foi embora. E muita gente está pensando que o Espírito Santo não afasta. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo afastou de Sansão. Ele nem percebeu. E tem muitas pessoas que o Espírito Santo já afastou delas. Estão afastando. E elas nem sequer estão dando conta, não estão percebendo que o Espírito Santo está afastando devido a tantas coisas que elas estão cometendo, né? Então aconteceu isso com Sansão e está acontecendo com muita gente hoje. E não é só a respeito, queridos, de prostituição, de ter casamento misto, como Sansão fez, e se envolver com mulheres. A vida dele foi se envolver com mulheres, né?
E nenhuma tinha a ver com o povo dele. Ele não se envolveu com nenhuma mulher do povo dele. Tudo era mulheres fora dos padrões de Deus, de outras nações. Então, isso foi o que aconteceu, né? E quantas pessoas estão se envolvendo, né, com outros homens, com outras mulheres que Deus não preparou, né? Quantas pessoas estão hoje do lado de pessoas, dormindo no colo de pessoas, dormindo no colo das cobras, no colo da serpente e não tem percebido? Né, tá ali contando seus segredos, vivendo o seu segredo com aquelas pessoas e não estão dando conta que em algum momento essas pessoas vão dar um checkmate, né? Acha que tá tudo muito bom, tudo muito gostoso, que tá tudo muito ali, muito, muito maravilhoso. Mas o inimigo tá preparando a cama, o colo, para poder destruir. E não é só sobre relacionamento, é sobre tantas coisas, sobre a pessoa mentir, ser pessoas desleais, em qualquer área da vida, querido. Em qualquer área da vida que a pessoa esteja nessa situação, é muito capaz de perder o Espírito Santo e nem sequer ter percebido. Né? Então, vivendo vidas dissolutas da forma que quer, do jeito que quer, entra e sai da forma que quer. E não estão percebendo que o Espírito Santo está afastando. Né? O Senhor o designou como juiz de Israel. Designou Sansão, né, como juiz de Israel. Mas por causa da sua conduta, tudo mudou. Né, queridos? Tudo mudou por causa do comportamento de Sansão. Fica essa reflexão para nós. Sansão, em algum momento, ele orou ao Senhor. Ele disse: Senhor, me dá força para que eu vingue os meus olhos. O cabelinho dele começou a brotar e a força começou a vir novamente, mas a força não foi por conta do cabelo que começou a brotar, mas porque ele em algum momento ele se arrependeu, ele orou ao Senhor, ele disse: Senhor, me dá força para me vingar os meus olhos. E o Senhor deu força para ele. No dia que os filisteus fizeram a festa para o seu Deus Dagon, para agradecer por ter dado Sansão, né? Eles que acham que foi, né, Dagon que deu Sansão, o inimigo na mão deles. Eles vão chamar Sansão para Sansão ser um espetáculo no meio deles ali. E é bem nesse momento que Sansão vai escorar em algumas colunas e vai dizer para o Senhor que eu vingue os meus olhos. E ele vai encostar, ele vai derrubar as colunas, então derruba tudo e todos que estavam naquele ambiente. E a palavra do Senhor fala que Sansão, ele matou mais pessoas, mais filisteus na sua morte do que quando ele estava com vida. Só que o que acontece, o resultado é que Sansão também, ele morre junto com os filisteus. O resultado de Sansão não era para ter sido esse. Era para ter sido era para ele ter dado orgulho para o povo de Israel, orgulho para Deus, era para ele estar vivo, era para ele dizer assim: julguei Israel, vencemos os filisteus. Era para ter sido um outro desfecho, mas o desfecho foi esse. Quantas pessoas, né, queridos, estão morrendo espiritualmente, fisicamente, por decidir seguir seu próprio caminho, seguir sua própria jornada. Jesus está dizendo para você nesse momento: arrependa-te enquanto é tempo, volte para Cristo, olhe para o Senhor, enquanto você pode encontrar o Espírito Santo, enquanto você pode orar e Deus pode te ouvir. Não sei como está a sua condição, você que vai ouvir essa palavra, mas o Senhor está dizendo para ti nesse momento, é tempo, Ele está te chamando para esse arrependimento, para você correr enquanto é tempo, porque muitas das suas atitudes estão levando o Espírito Santo não está mais com você. Né? Porque muitas vezes quando nós choramos, o Espírito Santo consola, quando nós ficamos tristes, Ele consola, quando precisamos de um livramento, Ele está ali, quando precisamos de um afago, Ele está ali, mas se chegar o momento em que o Espírito Santo não vai estar mais com você, como aconteceu com Sansão, ele foi pegue, furou seus olhos, ele trabalhou como escravo, e por fim ele teve até uma morte física, né? Mas a morte física foi por conta da morte espiritual que ele já tinha tido, né? Talvez tem pessoas que vai ouvir, né? Que de alguma forma sua vida espiritual está em decadência, e eu estou dizendo: conserta a sua vida espiritual, para que também não haja uma morte física também. O Senhor está te chamando, né? Dizendo para você: ainda é tempo. Ele está te dando uma oportunidade hoje. Você que vai ouvir essa palavra, não sei que dia você vai ouvir, mas Ele te dá uma oportunidade. Ele sempre nos dá uma oportunidade de poder ver o quadro ser revestido,
E ele quer reverter o seu quadro. Ele quer te dar um novo rumo. Ele quer dar um fim bom para a sua vida. E não um fim de tristeza, não um fim onde muitos vão dizer o fim dessa pessoa poderia ter sido diferente se tivesse obedecido a Deus. E é isso que Deus está dizendo para você. Olhe para Jesus, olhe para a palavra, olhe para Ele. Foi Ele que morreu na cruz por você. O diabo, ele tentou destruir o ministério de Sansão e de alguma forma o inimigo, ele deteriorou o ministério de Sansão. E o inimigo também, ele tenta contra você, ele tenta contra mim para acabar com o nosso chamado, com o nosso ministério. E o que o diabo quer, queridos, é que nós percamos, sim, o Espírito Santo, a presença, porque ele sabe que uma vez que nós perdemos a presença, nós não temos mais temor, nós não buscamos mais a presença do Senhor, nós não temos... Porque é o Espírito Santo que nos liga a Deus, então se nós perdemos o Espírito Santo, quem é que vai nos ligar a Deus, querido? Vamos ficar como pessoas vegetativas, vegetando no mundo, fazendo as próprias vontades, até que chega um momento em que o inimigo ele vem, né? Porque o inimigo está ao nosso derredor. Então ouça essa palavra, olhe para Jesus, olhe para a cruz, querido, corra para Jesus, se arrependa. Essa palavra aqui não é para você ficar horrorizado de medo, não, é para você temer ao Senhor, é para você se arrepender, é uma palavra de esperança para sua alma, para que não chegue ao ponto de Sansão, e que você venha perder o Espírito Santo e chegar em fins que Deus não preparou para você. Então pare de fazer sua própria vontade, seu próprio querer e busque Jesus, faça a vontade dele, corra para os pés dele, para os braços dele, porque é nos braços de Jesus que vamos estar seguros, querido. Amém? Receba essa palavra, deixe Jesus Cristo trabalhar no seu coração, corra para Ele. Ele tem um fim melhor para você. Ele tem um fim melhor para você, que é a sua vida eterna, a sua salvação, é a restituição da sua vida, dos seus sentimentos, da sua vida, em tudo falando, querido. Faça a vontade do Senhor, faça a vontade dEle e você vai ver como você vai prosperar. Mas, pelo amor de Deus, saia do colo do seu inimigo, para que esse fim, que não é de Deus, venha chegar até você. Tá bom? Deus abençoe.